Durante muito tempo, o futebol mineiro tinha um problema claro. Faltava um grande estádio capaz de comportar a enorme paixão das torcidas de Minas Gerais. Nas décadas de 40 e 50, os principais jogos aconteciam no Estádio Independência, inaugurado para a Copa do Mundo de 1950. Apesar de histórico, ele já não comportava o crescimento do futebol no estado. Atlético Mineiro, Cruzeiro e América cada vez mais levavam multidões aos jogos, e muitos clássicos tinham mais torcedores querendo entrar do que espaço nas arquibancadas. Além disso, havia outro fator importante. Enquanto Rio de Janeiro e São Paulo tinham estádios gigantes, como Maracanã e o Pacaembu, Minas Gerais ainda não possuía um estádio capaz de colocar seus clubes no mesmo nível estrutural. Foi então que surgiu uma ideia ousada: construir um dos maiores estádios do mundo em Belo Horizonte. O projeto começou a ganhar força no final da década de 1950, durante o governo de Magalhães Pinto, que defendia que Minas precisava de um grande símbolo esportivo. A construção começou oficialmente em 1959, na região da Pampulha, uma área já conhecida por sua importância arquitetônica e turística na capital mineira. A obra foi gigantesca para a época. Milhares de trabalhadores participaram da construção, que durou anos e se tornou uma das maiores obras já realizadas em Minas Gerais até então. Aos poucos, a população de Belo Horizonte via surgir no horizonte um enorme anel de concreto que prometia mudar a história do futebol mineiro. E finalmente chegou o grande dia. No dia 5 de setembro de 1965, era inaugurado oficialmente o Estádio Governador Magalhães Pinto, nome dado em homenagem ao governador responsável pela construção. Mas para o torcedor, o estádio rapidamente ganhou outro nome: Mineirão. O novo estádio impressionava em todos os sentidos. Com capacidade aproximada de 130 mil torcedores, ele se tornou um dos maiores estádios do mundo na época, rivalizando em tamanho com gigantes como o próprio Maracanã. A inauguração foi marcada por uma grande festa do futebol mineiro. O primeiro jogo da história do Mineirão aconteceu justamente naquele dia de inauguração, entre a seleção mineira e o River Plate, da Argentina, um dos clubes mais tradicionais do futebol sul-americano. Diante de um Mineirão completamente lotado e em clima de celebração, a história do estádio começou a ser escrita. E o primeiro capítulo veio logo naquele jogo. O primeiro gol da história do Mineirão foi marcado pelo atacante Bugli, da seleção mineira, entrando para sempre para a história como o jogador que inaugurou oficialmente as redes do Gigante da Pampulha. A partida terminou com vitória da seleção mineira por 1-0, diante de um público gigantesco que lotou o novo estádio. A partir daquele momento, o Mineirão rapidamente se tornou o principal palco do futebol em Minas Gerais. Atlético Mineiro e Cruzeiro passaram a mandar seus jogos no estádio, e logo começaram a acontecer ali clássicos históricos, finais estaduais e partidas inesquecíveis. Com suas arquibancadas gigantes e atmosfera impressionante, o Mineirão virou um dos estádios mais temidos do Brasil para os adversários. Ao longo das décadas, o estádio se tornou palco de momentos marcantes do futebol mineiro e nacional. Grandes jogadores passaram por aquele gramado, multidões lotaram suas arquibancadas e inúmeras conquistas foram celebradas ali. Mas com o passar do tempo, o estádio também precisou evoluir. Pensando em receber grandes eventos internacionais, o Mineirão passou por uma reforma completa entre 2010 e 2013, sendo praticamente reconstruído para atender aos padrões exigidos pela FIFA. Após a modernização, o estádio voltou ao cenário mundial. O Mineirão recebeu 3 partidas da Copa das Confederações de 2013 e, logo depois, foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, recebendo 6 jogos do torneio, incluindo uma das semifinais. Hoje, mais de 60 anos depois de sua inauguração, o Mineirão continua sendo um dos estádios mais importantes do futebol brasileiro. Mais do que um campo de futebol, ele se tornou um verdadeiro símbolo da história esportiva de Minas Gerais. Um estádio que nasceu para colocar o futebol mineiro no mesmo patamar dos gigantes do país. E que até hoje segue sendo palco de algumas das maiores emoções do futebol brasileiro.